E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é um tema muito discutido e muito importante para nossos amigos criadores, principalmente aqueles que criam a galinha poedeira Embrapa 051 de ovos castanhos. Pessoal, o guia de manejo que está aí disponível na internet, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tem algumas tabelas que deve ser conhecida, que deve ser entendida, que deve ser discutida principalmente por nossos amigos criadores que criam essa galinha. Essas tabelas apresentam metas, apresentam resultados de pesquisa e apresentam algumas recomendações dos pesquisadores que trabalharam com o desenvolvimento e com a seleção dessa galinha, que é a Embrapa 051, uma galinha nacional, uma galinha brasileira, muito utilizada, muito criada em várias regiões do Brasil. Pessoal, as recomendações apresentadas na publicação nesse guia são baseadas na experiência dos pesquisadores, como eu falei para vocês, que selecionaram essa linhagem, que passaram mais de 20 anos trabalhando com o melhoramento genético dessa linhagem. Esse guia de manejo apresenta as metas de desempenho, por exemplo, na tabela 1, que servirão como ponto de referência para o amigo avicultor, para você criador. No entanto, ela é apenas, como eu falei para vocês, um ponto de referência. É preciso lembrar que o bom desempenho da linhagem, ela também está relacionada com alguns fatores, como fatores de manejo, fatores sanitários, nutrição e ambiência. Então, esse conjunto de fatores vai resultar em pontos positivos na criação de vocês. Por exemplo, na tabela 1, que fala sobre os indicadores de desempenho, a relação de viabilidade na fase de cria e recria, que essas duas fases junto vai até o início de postura, que no caso aqui da galinha Embrapa 051 com 20 semanas, a viabilidade é de 99%. Mas o que é essa viabilidade? A viabilidade, pessoal, é a quantidade de galinha que inicia aquele lote, aquela quantidade de galinha que você recebeu naquele início de fase e aquela quantidade de galinha que você tem no final da fase. Então a diferença da quantidade de início e da quantidade final de galinha, o resultado em porcentagem é a viabilidade. Então a meta para o lote e as recomendações é que seja de 99%. E até a produção, o início de produção até o final de produção, que é com 90 semanas, é com a viabilidade de 92%. O início da postura da linhagem da galinha é com 20 semanas. E essa galinha ela é para estar pesando 1,662 kg. O final de postura, como eu já falei para vocês, é com 90 semanas. Aqui, ó, 90 semanas. E essa galinha ela deve estar pesando aí 2,385 kg, sendo nesse caso uma galinha muito interessante para o mercado de carne. E ela é uma galinha considerada de duplo propósito ou de dupla aptidão, exatamente por causa desse ótimo peso aqui que ela atinge no final da sua vida de produção. O consumo de ração, pessoal, é interessante vocês observarem aqui, ó. O consumo de ração de 1 a 19 semanas, da primeira semana até a 19ª semana, é de 7,367 kg. E da 20ª semana até a semana final, que é da 90ª semana, essa galinha ela consumiu 56 kg e 875 gramas. Sendo que essa galinha, pessoal, as recomendações diárias no período de produção, veja só, é uma pergunta que muita gente faz: quanto que uma galinha come por dia? No caso da galinha Embrapa 051,
as recomendações é que ela consuma de 100 a 115 gramas de ração por dia, ok? A produção que eu falei para vocês aqui, ó, ela inicia a produção de ovo com 20 semanas. Eu posso mostrar para vocês aqui com 20 semanas, ó, com 20 semanas. A idade, quando ela tiver com 50% de produção, ela tá na 22ª e na 23ª semana. E quando essa galinha ela estiver com o pico de postura, o pico de produção, ela é para estar com 27 a 29 semanas de vida. Sendo que no pico de produção, pessoal, essa galinha ela vai ter uma produção aqui de 90 a 91%. Isso é muito bom, certo? E aqui nessa parte de baixo, o guia de manejo apresenta a quantidade de ovos que essa galinha vai pôr durante essas semanas de postura, essas semanas de produção. Eu vou falar só um para não ficar muito extenso o vídeo. Da 20ª à 60ª semana, essa galinha ela vai pôr na média aí de 211 a 216 ovos, ok? É uma galinha de ovo castanho, como eu falei para vocês, e é uma galinha de cor castanha. Então, a tabela 1 é exatamente isso que eu apresento para vocês. Eu apresento para vocês agora a tabela 3, que a tabela 3 é uma tabela muito questionada e os nossos amigos criadores têm algumas dúvidas, que ela fala sobre o peso, consumo de ração e viabilidade das poedeiras Embrapa 0,51 até a 19ª semana de idade, ou seja, até essa galinha sair da fase de recria, que logo depois, na 20ª semana, ela irá para a fase de produção, que é o início de postura. Na tabela 3, que eu apresento para vocês aqui, ó, a tabela 3, ele me dá os resultados, pessoal, em semana. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana, até a 19ª semana. Na primeira semana eu quero mostrar para vocês, por exemplo, de 1 a 7 dias, essa ave ela vai estar pesando 80 gramas. Ou seja, no final da primeira semana, essa pintainha vai estar pesando 80 gramas. O consumo de ração de cada pintainha ou de cada ave que você adquiriu é 14 gramas. Ou seja, esse 14 gramas é interessante você saber por quê? Porque a partir do momento que você tem uma quantidade de pintainha, quantidade de ave que você alojou, multiplicado por 14 gramas, você vai saber a quantidade de ração que você vai precisar ter aí na sua propriedade na primeira semana, ok? E o consumo acumulado aqui, ó, consumo acumulado dessa pintainha na primeira semana é de 0,098 kg. O que isso significa? Significa o seguinte, que ele me deu o resultado em quilograma e aqui está o resultado em grama. Veja só o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar 0,014 kg vezes 7, que é a quantidade de dia que tem uma semana, ou seja, 0,014 kg vezes 7, que é a quantidade de dia que tem em uma semana, eu vou ter o consumo dessa pintainha aqui na semana. Se você pegar e fizer essa multiplicação, vai dar 0,098 kg. Eu transformei essa grama aqui em quilograma, ou seja, 0,014 kg vezes 7, que é a quantidade de dia que tem na semana. Eu vou ter o que? 0,098 kg de ração que uma pintainha ou uma ave vai consumir na primeira semana. Isso você pode fazer para todas as outras semanas aqui, ó, todas as outras semanas.
Você vai fazer essa multiplicação para vocês saberem, ok? E a viabilidade total do lote, ou seja, a viabilidade do meu lote que eu adquiri, ou seja, a quantidade de ave que eu adquiri, é 99,95%. E eu já expliquei para vocês como calcular essa viabilidade. Pessoal, a viabilidade é calculada assim: a quantidade de ave que chegou menos a quantidade de ave no final daquela semana. E ele está calculando aqui por semana. Ou seja, a diferença da quantidade de ave que entrou no meu criatório e a quantidade de ave que foi morta, por exemplo, foi retirada como ave de refúgio, foi uma ave refugada, uma ave de desempenho desuniforme, uma ave com algum problema de saúde, que ela não tem mais como se recuperar, por exemplo, ela foi retirada do meu lote. Então essa ave e essa viabilidade na primeira semana considerada é de 99,95%. E eu quero deixar bem claro que para vocês atingirem esses índices, esses resultados, é importante vocês considerarem os fatores de manejo, de nutrição, de sanidade do meu lote, os manejos de ambiência. Todos esses fatores estão relacionados e irá influenciar no meu resultado produtivo, seja na primeira semana, seja na segunda, seja na terceira, seja em qual for a semana. E não esqueça que o resultado de uma ótima produção de ovos vai depender de quê? Vai depender da fase de cria e de recria. Não esqueçam disso. Veja só, na 19ª semana, a minha ave, na fase de recria aqui, ó, ela vai estar com esse peso aqui, pessoal. 1,595 kg na fase final de recria. E durante toda essa fase, da primeira semana até a última semana, ou seja, de recria, na fase de cria e recria, essa minha galinha ela vai consumir o que, ó? Essa minha franga, ela vai consumir, ela já consumiu 7,378 kg de ração, de uma viabilidade de 99%. Dando continuidade, eu falo a tabela 6, que está relacionada às mesmas variáveis. Idade, por exemplo, em semana. Aqui só que é um pouco diferente, que a ave já começou a produzir ovo. Ou seja, desempenho para atingimento das metas das poedeiras Embrapa 051 no período de produção. Que o início de produção dessa linhagem, dessa galinha, dessa poedeira Embrapa 051 é na semana 20. E é considerada final de fase de postura a semana 90. Você pode observar aqui na tabela. Ou seja, a produção da nossa galinha Embrapa 051 é da 20ª semana à 90ª semana, ok? Sendo que na fase final, como eu falei para vocês, essa galinha ela vai estar pesando o que aqui, ó, 2,385 kg. Uma ave boa para o mercado. Então, a ave com duplo propósito, uma ave de dupla aptidão, tanto produção de ovo como produção de carne quando ela for descartada, quando essa ave ela for para o abate, ok? E o peso do ovo é interessante vocês observarem aqui também, ó. Na semana 20, esse ovo ele tá pesando aqui, ó, na média aí de 46 gramas, certo? E observe que esse ovo ele vai aumentando aqui o seu peso. Você pode observar aqui, ó. Você pode observar que esse ovo ele vai aumentando aqui de peso, ó. Tá aumentando aqui, ó, de acordo com a semana de produção. Ó, pode observar aí. 61, 62, ó, 62. Aí ela vai dando um aumento aqui, ó.
Então as pessoas perguntam: ah, mas minha galinha começou a produzir, minha Embrapa começou a produzir ovo muito pequeno. Pessoal, isso aqui é normal da galinha, esse início de produção de ovo, o ovo pequeno. Por quê? Porque o desenvolvimento do sistema reprodutivo dessa ave ainda está imaturo. Então, à medida que essa ave vai aumentando a idade, ela vai o quê? Essa ave ela vai aumentando o peso desse ovo. Pessoal, vai aumentando o peso e o tamanho do ovo à medida que a ave vai envelhecendo, ok? E o consumo diário de ração aqui, ó, você pode observar, ó, na semana 20, 100 gramas, 104 gramas, semana 22, 108 gramas, semana 23, 111 gramas. Você pode observar aqui, semana 23, ó, 111 gramas. E eles consideram que durante o restante da sua vida produtiva, essa ave necessita consumir 115 gramas de ração por dia, ok? Então, amigo, eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Muito obrigado por ter assistido todo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso canal, o nosso criatório Sertão Caipira, e até o próximo vídeo.